pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal. Aqui é a professora Josiane Gomes e na videoaula de hoje falaremos sobre as frações como razão. Bom, para iniciar a nossa videoaula, eu apresento para vocês o conceito de razão na matemática, ok? Por quê? Se você procurar lá no dicionário, tenho certeza, vocês vão encontrar várias definições para a palavra razão. E até mesmo você já pode até ter utilizado muitas vezes essa palavra no seu dia a dia, porém com um outro sentido. Aqui na matemática, todas as vezes que em uma aula de matemática ou no exercício de matemática você ouvir falar sobre razão, nós estaremos falando sobre o quociente entre dois números inteiros. Então, essa é a definição de razão na matemática. É o quociente entre dois números inteiros. Então, vou até grifar aqui para a gente poder se recordar. O que é o quociente? O quociente é o resultado de uma divisão entre dois números. Então, toda vez que eu estiver dividindo dois números ou duas grandezas, nós estaremos encontrando a razão entre esses dois números. E aí nós podemos representar isso de diferentes maneiras, Então, eu posso colocar lá A dividido por B, aí usar esse símbolo aqui de dois pontos, e aí a gente pode ler isso como a razão de A para B, ou a razão entre A e B. Posso também usar esse traço aqui na diagonal, que representa uma divisão, uma fração, ou na forma de fração mesmo, como nós estamos acostumados a ver uma fração. Bom, então, sem muita enrolação, vamos lá para os exemplos da nossa videoaula. O primeiro exemplo, ele diz o seguinte: João possui 15 camisetas e 5 bermudas em seu armário. Então, item A. Qual é a razão entre o número de camisetas e o número de bermudas? E o que representa esse resultado? Então, a gente tem que se lembrar, o que é a razão na matemática? Então, a razão é o quociente entre dois números inteiros, é o resultado da divisão. Então, ele quer que eu divida o número de camisetas pelo número de bermudas, sempre lembrando que a ordem aqui importa pra gente. Então, como o número de camisetas apareceu primeiro, esse valor vai representar o nosso numerador da fração e o número de bermudas vai ser o denominador da nossa fração. Então, aqui no caso, a razão entre o número de camisetas, que é 15, e o número de bermudas, que é 5, então nós temos a razão 15 quintos, ou 15 para 5. E isso é igual a 3, Porque nós sabemos que 15 dividido por 5 é 3. E o que esse resultado 3 indica pra gente, O que ele representa? Indica, significa que o número de camisetas é 3 vezes o número de bermudas. Ou ainda, eu poderia dizer que o João, para cada 3 camisetas que ele tem, ele vai ter uma bermuda, ok? Então, esse é o resultado aí da nossa razão entre o número de camisetas e o número de bermudas. Já no nosso item B, ele pergunta qual é a razão entre o número de bermudas e o número de camisetas. Então, reparem ali na ordem da minha pergunta. Então, a razão entre o número de bermudas, que é 5, pelo número de camisetas. Bom, aqui no caso, quando a gente divide 5 por 15, nós temos uma dízima periódica. Então, sempre quando o resultado for dar uma dízima periódica, a gente normalmente deixa na forma de fração. E eu posso simplificar essa fração aqui por 5. 5 dividido por 5, 1. 15 dividido por 5, 3. Então, a nossa razão aí entre o número de bermudas e o número de camisetas é 1/3. E o que representa esse resultado? Que o número de bermudas é 1/3 do número de camisetas. Ou ainda, que para cada uma bermuda que o João tem, ele possui 3 camisetas, ok? Item C. Qual é a razão entre o total de peças e o número de bermudas? E o que representa esse resultado? Então, aqui ele fala, o total de peças. Qual que é o nosso total? Nosso total vai ser 15 camisetas mais 5 bermudas, 20. E
o número de bermudas, que é 5. Então, a gente tem a fração aí, ou a razão, 20 quintos, 20 para 5. Então, o que é 20 quintos? 20 quintos, 20 dividido por 5, 4. Então, a nossa razão é 4. E o que significa isso? Que o total de peças que o João tem é 4 vezes maior que o número de bermudas, ok? Então, esse primeiro exemplo aqui, bem facinho para vocês entenderem, então, esse conceito de razão. Agora, o nosso segundo exemplo. Nosso segundo exemplo, ele diz o seguinte: em uma festa, sabe-se que a razão entre o número de meninas e o número de meninos é de 2/3, ou de 2 para 3. Sabendo que havia 36 meninos nessa festa, calcule o total de meninas. Bom, então aqui, nós temos que a razão é de 2/3. O que significa aqui, ó? Então, esse 2 representa as meninas e o 3, os meninos, né? Então, quer dizer que o número de meninas é 2/3 do número de meninos, ou ainda, nessa festa, para cada 2 meninas que entraram 3 meninos. E qual que é a outra informação que nós temos? Que nessa festa, ao todo, nós tínhamos 36 meninos. Então, a gente quer descobrir qual é o total de meninas. Então, o que a gente pode fazer? Vamos usar o conceito de frações equivalentes. Então, a razão que a gente tem é 2/3. Eu tenho 36 meninos. Por que eu coloquei o 36 no denominador? Porque o 36 representa o total de meninos. E aqui, ó, o 3, que também está no denominador, está representando os meninos da nossa razão, tá? Então, eu tenho que fazer atentamente a leitura e entender aonde que vai os nossos números aí do nosso problema. Então, eu vou pensar o seguinte: do 3 vezes que número vai dar 36? É 3 vezes 12. Então, significa que o número de meninos é 12 vezes maior do que o que foi apresentado na nossa razão. Logo, o número de meninas também vai ser 12 vezes maior do que o que foi apresentado aqui no numerador da nossa razão. E quanto que é 2 vezes 12? 2 vezes 12 é 24. Ou seja, nessa festa, então há 24 meninas. Ok? Então bem simples essa. Basta, né, você fazer a leitura atenta, entender, né, o que representa cada valor aqui nessa razão. E na hora, né, do nosso problema, a gente tem que colocar os valores na posição certa, no numerador e denominador na posição certa, ok? O exercício 3 que eu trouxe aqui para vocês é um exercício do caderno do aluno do 7º ano, né, volume 2 do estado de São Paulo. Então, quem tem esse caderno pode até abrir lá e procurar esse exercício. Ele fala o seguinte: em uma classe há 35 alunos e sabe-se que a razão entre o número de meninas e o número de meninos é 2/3. Então, qual é o número de meninos nessa sala? Este terceiro exercício, ele tem um grau de dificuldade um pouco maior do que o segundo, pelo seguinte: lá no segundo exercício, a razão, né, as grandezas apresentadas na razão era número de meninos e número de meninas. Ele me informava quantos meninos tinha e queria descobrir o total de meninas. Agora, já no exercício 3 aqui, ele fala que na sala há 35 alunos, mas esse 35 representa as meninas mais os meninos. E a razão que ele fala pra gente, ó, traz quem? O número de meninas e o número de meninos. E a gente sabe que essa razão é de 2/3. Para cada 2 meninas que tem na sala, nós temos 3 meninos. Então, olha lá, 2/3. Onde 2 representa as meninas e 3 os meninos.
Aí eu vou pensar o seguinte, e agora, como que eu faço se eu sei que a soma de meninas e meninos é 35? É simples, vou somar aqui também quanto nessa razão oferecida pra gente, qual que é a soma entre o número de meninas e meninos? 2 mais 3, 5. Então, 5 é a nossa soma. Se eu sei que o total de meninas e meninos da turma é 35, então aqui é o total. É 35. Eu vou pensar o seguinte, 5 vezes que número dá 35? Então, a gente sabe que é 5 vezes 7. Ou seja, eu vou ter que aumentar essa minha razão em 7 vezes. Lembrando, quando a gente vai multiplicar uma fração, né, encontrar a fração equivalente, eu tenho que encontrar tanto o numerador, multiplicar tanto o numerador quanto o denominador. Então, aqui, 2 vezes 7, 14 e 3 vezes 7, 21. Ou seja, nessa sala há 14 meninas e 21 meninos. Então, aqui meninas e 21 meninos. Agora nós veremos como o conceito de razão está bem presente no nosso dia a dia. Então vocês vão ver aqui nessa videoaula algumas razões, né, que a gente chama de razões especiais, que nós utilizamos muito. A primeira, né, que nós vamos falar aqui é a velocidade média. Então, eu tenho certeza que todo mundo já ouviu essa palavra. Então, o que é a velocidade média? Nada mais é do que a razão entre a distância percorrida por um móvel e o tempo gasto para percorrer tal distância. Toda vez que a gente quiser calcular qual que é a velocidade média de algo, basta eu dividir a distância pelo tempo, ok? Então, vou até deixar aqui isso aqui circulado. A velocidade média é a distância percorrida, é a razão entre a distância percorrida e o tempo gasto. Um exemplo que eu trouxe para vocês. Um motorista, ele percorreu 400 quilômetros durante 5 horas. Qual foi a sua velocidade média? Então, eu vou calcular. A velocidade média, vou até usar o símbolo aqui, VM, é 400 quilômetros, que é a distância, dividido por 5 horas. Quanto que é 400 dividido por 5? 400 dividido por 5 é 80. Então, 80 quilômetros por hora. Então, reparem você nesse resultado. Até mesmo aqui, ó, quilômetros por hora. Está indicando que eu dividi os quilômetros pela quantidade de horas. E o que esse resultado representa? Eu dizer que a velocidade do carro, do motorista, era de 80 quilômetros por hora. Então, representa que esse motorista, a cada hora que se passava, ele percorria, em média, 80 quilômetros. Vamos, então, falar sobre a densidade demográfica, que é bastante aí comentada na disciplina de geografia. Então, a densidade demográfica nada mais é do que a razão entre o número de habitantes e a área de um determinado local. Então, novamente, vou grifar aqui, vou circular para vocês. A densidade demográfica é a razão entre o número de habitantes e a área desse local. Lembrando que a área, né, nós sempre utilizamos aí como unidades, centímetros quadrados, metros quadrados, quilômetros quadrados. Então, toda vez que aparecer essas unidades aí de medida, então nós falaremos sobre área. No nosso exemplo, então ele diz o seguinte: qual é a densidade demográfica de um país com 100 milhões de habitantes e uma área de 10 milhões de quilômetros quadrados? Então, eu vou calcular aqui a densidade, vou até colocar aqui DD, tá? Densidade demográfica, para não escrever toda aí essa palavra. É de 100 milhões de habitantes sobre 10 milhões de quilômetros quadrados. Então, quanto que dá 100 milhões dividido por 10 milhões? O resultado aqui é 10. 10 habitantes por quilômetro quadrado.
Então, olha lá, tanto na velocidade quanto aqui na densidade, aparece, né, esse símbolo aqui que eu falei para vocês, esse traço. Então, a gente lê 10 habitantes por quilômetro quadrado. Então, toda vez que aparecer, a gente pode ler por, né, o habitante dividido por quilômetros quadrados. E o que esse resultado aqui de 10 habitantes por quilômetro quadrado representa? Então, vamos supor que eu tenho lá nesse país 1 quilômetro, né, um quadrado de 1 quilômetro por 1 quilômetro. Então, aqui dentro, né, desse quadrado, a gente tem uma área de 1 quilômetro quadrado, porque 1 vezes 1, 1. Dentro desse quilômetro aqui quadrado, é como se nós tivéssemos 10 pessoas vivendo, né? Então, nesse país, a cada quilômetro quadrado, nós temos, em média, 10 pessoas habitando. Agora, nós falaremos um pouco sobre a densidade de um material ou de um corpo, que é bastante utilizada em ciências. Aí vocês vão ver na área de ciências a densidade. Então, o que é a densidade? Nada mais é do que a razão entre a massa e o volume de um determinado material. Então, novamente aqui, vou circular a definição de densidade de um material. Então, é a razão entre a massa e o volume desse material. Então, como exemplo, eu trouxe aqui. Se um corpo tem massa de 20 gramas e um volume de 5 centímetros cúbicos, quanto vale a sua densidade? Então, aqui a densidade vai ser 20 gramas dividido por 5 centímetros cúbicos. 20 dividido por 5, 4. Então, nós temos que a densidade desse material é de 4 gramas por centímetro cúbico, ok? Então, aqui nós estamos vendo o conceito matemático dessas grandezas aí de velocidade média, densidade demográfica, densidade de um material. Vocês nessas disciplinas, né, de geografia, de ciências, vocês vão ver aí conceitos mais aprofundados. Aqui a gente está vendo mais a parte matemática disso tudo. Mais um exemplo, né, de razão que nós usamos muito no nosso dia a dia ou até mesmo que nós ouvimos falar. Tenho certeza que muitos já ouviram, né, nos telejornais ou nos jornais, em notícias de internet, falar sobre o PIB. Então, o que é o PIB? O PIB é a sigla para Produto Interno Bruto. E o que vem a ser, então, esse PIB? Ele nada mais é do que a razão entre o total arrecadado por um país, né, em bens e serviços, e esse total ele sempre vai ser calculado em dólar, e o número de habitantes desse país. Então, olha lá, o PIB é a razão entre o total arrecadado por um país e o número de habitantes desse país, ok? Então, um exemplo. Qual é o PIB de um país que arrecadou 1 bilhão de dólares em 2019 e a sua população era de 10 milhões de habitantes? Então, vamos calcular o PIB aqui desse país. O PIB, então, 1 bilhão de dólares, né? Estava esquecendo aqui o símbolo de dólar. Dividido por 10 milhões de habitantes. Bom, e aí quanto que é 1 bilhão dividido por 10 milhões? O resultado aqui é de 100 dólares por habitante. Aí, de novo, a gente tem que entender o que esse resultado representa, né? Representa que nesse país, durante o ano de 2019, cada habitante arrecadou aí cerca de 100 dólares. A gente pode pensar, será que o PIB desse país aí, que é um país fictício, né, que eu elaborei para vocês, é um PIB alto? Não, né? Porque se a gente pensar 100 dólares hoje, né, vamos dizer aí que o dólar tá R$5, mas tá um pouquinho mais. 100 dólares
ele dá cerca de R$ 500. Então, pense você que nesse país, em média, cada habitante, ele arrecadou aí, recebeu R$ 500 durante o ano, né? Então, se a gente dividir aí nos 12 meses do ano, quer dizer que essa pessoa, ela recebeu bem menos de R$ 50 por mês. Ou seja, nesse país, né, o PIB deles é um PIB muito baixo. Provavelmente, esse país é um país aí subdesenvolvido, né? Países com PIB muito alto, né, representa que esse país ele arrecada muito dinheiro, né, que a maioria das pessoas, ou boa parte da população, ela recebe um valor considerável. Okay? Agora eu vou falar para vocês um pouco sobre o custo-benefício, que também é uma razão que nós utilizamos aí muito no nosso dia a dia. Pelo menos eu uso bastante, principalmente quando eu vou ao supermercado. Então, o custo-benefício nada mais é do que a razão entre o valor pago por algo e a quantia que nós recebemos por esse valor pago, né? Quantia ou quantidade. Então, aqui, ó, vou circular também. Custo-benefício é a razão entre o valor pago e a quantia recebida. Vamos lá para um exemplo para vocês entenderem melhor. Então, um supermercado oferece aos seus clientes 2 marcas de molho de tomate. A embalagem da marca A oferece 250 ml e custa R$ 2,00. Já a marca B custa R$ 1,50 e oferece 150 ml de molho de tomate. Qual das marcas oferece o melhor custo-benefício ao cliente? Então, eu tenho certeza que você já chegou lá no mercado e precisou escolher entre 2 ou mais marcas de alguma coisa. E talvez na hora você ficou indeciso em qual levar. Então, aqui a gente vai aprender a calcular, então, qual é a melhor maneira, né, de fazer essa escolha, usando esse exemplo. Então, olha lá, custo-benefício. Então, vou colocar aqui custo-benefício da marca A. Então, eu vou pegar os R$ 2,00, que é o valor dessa massa de tomate, e dividir pelos 250 ml que vem aí nessa embalagem. Então, dividindo R$ 2,00 por 250, dividindo 2 por 250, nós temos aqui 8 décimos de milésimos, né, do real por ml. Então, significa que nessa embalagem, cada ml da massa de tomate custa 0,008 centavos. E a marca B, então vamos calcular o custo-benefício dela. Então, o custo-benefício da marca B, não reparem na minha letra, tá, gente? Estou escrevendo rapidinho aqui. É de R$ 1,50 dividido por 150 ml. E 1,50 dividido por 150, então, é de 0,010. Ou, né, isso daqui é conhecido como o nosso 1 centavo, se a gente for analisar aqui só para a casa dos centésimos, por ml. Então, qual é a marca que vai trazer para a gente o melhor custo-benefício? O melhor custo-benefício é aquele onde o custo por uma mesma quantidade é menor. Então, para o nosso caso aqui, a marca A, ela apresenta o melhor custo-benefício, porque eu estou pagando menos por uma mesma quantidade que eu levaria aqui se eu, no caso, eu escolhesse a marca B. Então, na marca A, a gente paga 0,008 por ml. Já na marca B, a gente paga 0,010 por ml. Então, a de melhor custo-benefício é essa primeira aqui, tá? Então, usem aí bastante esse conceito quando vocês forem lá no supermercado. Toda vez que você ficar na dúvida de qual item escolher, utilizem, né, o conceito aí de razão, de custo-benefício. Calcule qual é a marca que vai te dar o melhor custo-benefício, ok? Bom, e aí para a gente encerrar então essa nossa videoaula, nós aprendemos aí sobre o que é razão. Então, toda vez que a gente ouvir falar sobre razão, a gente tem que lembrar que é o quociente, né, o resultado de uma divisão.
E normalmente a gente escreve como fração, porque a fração, né, nada mais é do que a divisão entre o numerador e o denominador. Vimos aí também algumas razões especiais, a gente falou um pouco sobre velocidade média, densidade demográfica, densidade de um material, custo-benefício, PIB, mas existem muitas outras razões que nós utilizamos no nosso dia a dia que não convém eu falar aqui na aula, senão ela ficaria muito mais extensa, né? Mas quando a gente ouve falar sobre o IDH, que é o Índice do Desenvolvimento Humano, ela é uma razão, escala é uma razão, o número π, que vocês vão ouvir falar bastante aí, o IMC, que é o Índice de Massa Corporal, também é uma razão. Quando a gente fala em batimentos cardíacos, olha, o meu batimento cardíaco tá de 80 batimentos por minuto, isso é uma razão. Vazão também, né? O que é a vazão? Olha, aquela torneira, ela tem uma vazão de 10 litros por minuto, por exemplo. Então, quer dizer que a cada minuto, aquela torneira, ela libera 10 litros de água, né? E muitas outras coisas no nosso dia a dia, nós utilizamos a razão, ok? Então, eu espero que vocês tenham entendido aí essa videoaula e que vocês façam os exercícios aí que vai ser proposto pela professora, ok? Pessoal, essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que tenham gostado. Curtam o nosso canal no YouTube, ative o sininho para receber notificações, deixem um like e comentário sobre essa nossa videoaula. Até a próxima!